Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Nós vamos iniciar as nossas atividades remotas, né, no Instituto Federal do Piauí, na disciplina Geografia, falando de globalização econômica, um tema muito em voga, que está diretamente ligado com o contexto que nós vivemos hoje, né? Nós estamos vivendo a emergência de uma pandemia, estamos afastados das nossas atividades presenciais, e isso tem um link direto com a globalização, né? A pandemia do coronavírus, por exemplo, ela mostra que esse vírus se espalhou de forma muito rápida e tem influenciado a nossa vida no mundo inteiro, né? Alguns especialistas apontam que esse vírus se espalhou de forma muito rápida, justamente por conta, né, do deslocamento cotidiano que as pessoas realizam dentro dos seus territórios e também pelo mundo. O tema globalização que nós vamos tratar hoje, ele é uma continuidade de temáticas que nós já vemos trabalhando. No primeiro capítulo a gente trabalhou o capitalismo, né? E nós vimos que o capitalismo ele passa por quatro etapas: a fase comercial, a etapa industrial, a etapa financeira e a etapa informacional. A etapa informacional é uma das etapas que gera como consequência a globalização da economia, que é esse período que nós vivemos hoje de intensa integração, de unificação dos espaços e de homogeneidade cultural. Eu coloquei essas imagens para que a gente possa compreender um pouco o que seria essa globalização. Na imagem à nossa esquerda, a gente tem aqui um conjunto de pessoas conectadas, como se elas estivessem ligando, né, umas para as outras, que reforça uma das características da globalização. A globalização é um período em que, da história da humanidade, que nós temos uma maior interconexão entre as pessoas. Elas trocam áudios, vídeos, né, imagens em uma escala global. Isso só foi possível a partir do desenvolvimento da informática, bem como da comunicação. Do nosso lado direito, a gente tem duas imagens do globo, onde esse globo é todo envolto a marcas globais, que são marcas de produtos que nós consumimos, né? Mostrando que houve ao longo do tempo a mundialização da produção através da difusão das empresas multinacionais, que gerou por consequência a chamada mundialização do consumo. Então essas imagens que eu coloquei no slide agora sintetizam um pouco essas ideias iniciais do que seja a globalização. A globalização é um período de intensa interconexão, graças ao desenvolvimento da comunicação. Globalização ela é marcada pela difusão, né, de empresas, a disseminação de empresas que a gente chama de multinacionais ou transnacionais pelo mundo inteiro, que acabaram influenciando no nosso modo de vida, né? Nós temos hoje um modo de vida consumista, né, que reforça o aspecto individual, não é, do indivíduo através do acesso a bens materiais, e está muito ligado a processos gerenciais e de difusão do que a gente chama de uma cultura de massa. A cultura de massa ela é reforçada pela padronização cultural e, ao mesmo tempo, pela difusão de uma produção mundializada. Se nós formos conceituar o termo globalização, que palavras nós poderíamos associar? Que palavras seriam sinônimas à globalização? Para mim, globalização é sinônimo de unificar. Nunca na história da humanidade a gente esteve tão unificado, né? Tão interligado, né? E essa unificação ocorre a partir do momento da interdependência entre os países. Nós temos o exemplo da Europa, né? A Europa ela é unificada através da União Europeia. Eles formaram um bloco econômico, instituíram uma moeda única, o euro, tem um parlamento, que é o europeu, né? E ao mesmo tempo tomam decisões colegiadas, sejam na ciência, na produção, na cultura. A formação de blocos econômicos já nos dá um indício de que nós vivemos num período em que não vale o isolacionismo, que vale a integração dos espaços. E aí essa é a segunda palavra que a gente destaca como característica da globalização econômica. A globalização é marcada por uma integração, e essa integração tem a ver com uma interdependência dos espaços. Cada vez mais os espaços estão interligados, interdependentes. Essa integração ela se mostra muito frequente na formação desses blocos, na troca de mercadorias, de capitais, de serviços, de pessoas pelo mundo, né? Uma das mostras que nós vivemos no mundo global é justamente a disseminação do vírus, do coronavírus, né? Ele surge lá na China, né, em dezembro, e rapidamente se espalha pelo mundo inteiro, né? Se nós não tivéssemos um sistema de transporte e comunicação
que oportunizasse uma unificação e integração em escala global, a difusão desse vírus ele ocorreria, mas de forma muito mais lenta, como a gente já viu em episódios anteriores da nossa história, como a difusão da gripe espanhola, que foi um vírus que surgiu nos Estados Unidos, né, se espalhou pela Europa e chegou ao nosso país, matando um número menor de pessoas, mas fazendo muitas vítimas dentro daquele contexto, né? Nós não tínhamos ali um período de globalização intensa como nós temos no período atual, né? Além de unificar, integrar, globalizar também é sinônimo de homogeneizar, né? Nós vivemos no estágio atual uma padronização da cultura. Ora, se o espaço é unificado, se o espaço é integrado a partir da comunicação e dos transportes, a gente tem uma influência direta nos nossos hábitos culturais. Então, essa ideia de que globalizar é homogeneizar parte da ideia de que nós vivemos em uma aldeia global. Numa aldeia global, né, nós temos a Terra como nossa morada e todas as pessoas que moram na Terra pertenceriam a uma mesma cultura, a uma mesma aldeia falando a mesma língua. Nós temos uma língua universal dentro da globalização, que é o inglês, né? O inglês é utilizado nas grandes competições esportivas, né? O inglês é utilizado como língua para o turismo, por exemplo, para o estabelecimento de negócios entre as empresas transnacionais. Nós temos uma homogeneidade cultural relacionada ao hábito de consumo. A partir do momento que nós consumimos produtos de típicas de fast food, comida rápida, né? Consumo muito elevado de refrigerantes, carboidratos, né? Dentre outros. Nós temos uma homogeneidade na forma de vestir, né? Vestimos marcas globais. Tem uma homogeneidade na música, nós consumimos estilos musicais internacionais como rock and roll, pop. Então, essas características mostram que a gente vive num espaço homogeneizado, né? Nós somos empurrados para essa cultura de massa. Mas a gente lembra que apesar dessa tendência de homogeneidade cultural, né, na globalização é na cultura onde há mais resistência, né? A essa tentativa de homogeneidade, ela não muda completamente as culturas locais. As culturas locais resistem, apesar dessa tentativa de homogeneização. Porém, a gente tem elementos da cultura que são padronizados, né? A forma de vestir, consumir, né? O que nós vemos na TV, tudo isso está ligado à homogeneidade cultural. Então a gente pode dizer que globalizar é unificar, ao mesmo tempo é integrar, e ela homogeneiza gostos e padrões, porque nós viveríamos em um espaço em que tudo está conectado e há uma influência direta no nosso padrão cultural. Quando surgiu a globalização? Muitos autores apontam que a globalização não é recente, é um período da história que vem se desenvolvendo desde o século XVI. E aí os defensores dessa ideia mostram que a partir das grandes navegações oceânicas que surgiram lá na Europa, Portugal e Espanha eram grandes metrópoles que realizaram essas navegações, nós tivemos a partir desse momento uma mundialização do capital através de rotas estabelecidas. Nós tivemos uma mundialização das trocas. Com essa mundialização das trocas, a gente cria rotas internacionais que integram o mundo inteiro. As rotas integraram a Europa, a América, a África, né, e a Ásia, havendo aí um estabelecimento de trocas de mercadorias entre metrópoles e colônias. Metrópoles mandando para as colônias produtos manufaturados e as colônias, né, enviando para as metrópoles as chamadas matérias-primas, os gêneros tropicais. Então, a mundialização do capital ocorre aí. Se o capital mundializado começa a se mundializar aí, nós temos uma perspectiva de integração e de unificação iniciada. Esse processo gera uma divisão internacional do trabalho, lembrando, divisão internacional do trabalho é a divisão de tarefas entre as nações. Essa divisão de tarefas foi o veio gerador do desenvolvimento e subdesenvolvimento entre os países, né? E essas trocas comerciais iniciadas nas grandes navegações promoveram o que a gente chama de redes mundiais. Redes é um conceito da geografia que vai nos lembrar o quê? Conexões, né? A partir do estabelecimento das redes mundiais, nós temos um espaço conectado no mundo. Por isso que alguns autores defendem que o nascedor da globalização, né, como nós conhecemos hoje, o surgimento dessa integração no espaço geográfico mundial teve como início lá no século XVI essas grandes navegações oceânicas, onde as trocas se intensificaram e houve inclusive uma influência cultural. Nós vamos lembrar que a cultura europeia começou a ser difundida para o mundo inteiro. O modo de vida europeu, a visão eurocêntrica do mundo começa a se
a se implementar, começa a se sobrepor às demais características culturais, criando também uma certa homogeneidade na forma de pensamento. Ali, no slide anterior, a gente apontou o estágio inicial da globalização, historicamente falando. Mas essa globalização ela se aprofundou a partir de 1970, com o período que a gente conhece como Revolução Técnico-Científica Informacional. A Revolução Técnico-Científica Informacional ela é marcada, né, pelo advento da ciência, né, no surgimento de novas mercadorias. É marcada pela difusão da informação em escala planetária. Então, a Revolução Técnico-Científica é a chamada Terceira Revolução Industrial, que surge a partir do advento de duas potências, Japão e Alemanha, nos anos 70, e elas vão gestar novos ramos científicos, como a informática, biotecnologia e a robótica. Com o surgimento da Revolução Técnico-Científica, muda tudo na produção. A produção se intensifica, né? Ela é feita de outra forma, né? Em relação à Revolução Industrial tradicional. E dentro desse estágio, a gente tem aí que todas as técnicas, todos os produtos são gestados a partir de experimentos laboratoriais, experimentos produzidos pela ciência. E a partir desses experimentos, desse conhecimento produzido pela ciência, é que nós vamos tendo uma transformação dos espaços. Nesse período também a gente destaca a importância da informação, né? Sem a informação não seria possível a disseminação de empresas pelo mundo, nem a disseminação de pessoas também. Essa revolução técnico-científica que mudou, vai mudar o espaço, que vai gerar uma integração e uma unificação, criou, né, uma rede de fluxos, e essa rede de fluxos cria o que a gente chama de sistema mundo, um sistema interligado, onde há uma padronização de processos produtivos, do consumo, bem como da cultura. Esse sistema mundo interligado com essa padronização só seria possível a partir do desenvolvimento do transporte e da comunicação, que são dois pilares da globalização, né? E a gente lembra que, apesar dessa tentativa de unificação, de integração, na globalização nem todos os espaços estão inseridos da mesma forma. A gente lembra que quem mais se beneficia, como está apontado aqui na charge, quem mais se beneficia com a globalização são os chamados países do norte, que compreendem os países desenvolvidos, região da Europa Ocidental, América do Norte, né? Ali a Rússia, China. Essas regiões, como tiveram um avanço tecnológico maior, como tiveram inseridos inicialmente na Revolução Técnico-Científica, eles participam de forma mais rápida desse processo de globalização, gerando também uma desigualdade, visto que os países do Sul, né, que compreendem nações da África, da América Latina, não têm acesso a essa mesma capacidade de comunicação e de transporte que essas nações. Então a gente aponta que, apesar da globalização nos dá um indicativo de unificação e de integração, nem todos os países participam e nem todas as pessoas participam dessa integração da mesma forma. Ela é um gerador de exclusão também, né? E reforça as chamadas disparidades econômicas, né, sociais e também as diferenças culturais. Na próxima aula a gente fala mais sobre as características da globalização.